Pessoal, a gente está começando mais um Papo de Quinta, hoje aqui na sede da FGV, no Rio de Janeiro. Eu estou conversando com o João Lins, que é diretor da FGV Company, que é um dos braços mais fortes da FGV. E a gente vai falar muito sobre gestão pública e os desafios de fazer gestão de qualidade. A gente está realizando no Rio de Janeiro o Consad Express, e fizemos aqui uma série de debates, de eventos, e a gente tem a oportunidade de conversar com quem de fato faz a qualidade da gestão pública crescer no último século, né, já tem mais de 80 anos a FGV, e a gente já está no século XXI e a FGV continua sendo uma das principais instituições que apoiam a administração pública brasileira. João Lins, obrigado por ter topado aqui bater esse papo com a gente. Quem acompanha o Papo de Quinta sabe que eu não tenho nunca delimitado qual é o perfil. O perfil é quem conversa com a gestão pública, é quem se preocupa com o bem público, né? E você é uma dessas pessoas, referências, que a gente tem muito carinho de receber aqui. Obrigado. Samuel, prazer estar aqui com vocês, participando do Papo de Quinta, e é um prazer receber vocês aqui na nossa casa, né? Porque a Fundação Getúlio Vargas, afinal de contas, é um patrimônio da sociedade brasileira, né? Como uma instituição sem fins de lucro, como você falou, fundada em 1944, com a missão primeira, né? Essa foi a nossa primeira missão, de contribuir justamente para a modernização da gestão pública brasileira e também cuidar das contas nacionais. Essas são as primeiras missões que a Fundação recebeu. Então, é um prazer receber vocês aqui na nossa casa e participar do Papo de Quinta. Olha, João, eu vou te dizer que quando a gente está lá no dia a dia, na rotina da gestão pública, e vê o nome FGV em alguma coisa, isso transmite para a gente segurança, referência, qualidade, né? Uma marca que transmite essa força, né? E essa relação direta com as coisas públicas, né? Então, são exames nacionais, são concursos, são projetos estruturantes na educação, como você disse, nas finanças públicas está sempre envolvido. Os grandes projetos de infraestrutura muitas vezes são debatidos aqui, mas o teu trabalho está voltado também especificamente para a qualificação, que é um outro braço, e a gente sabe que o selo FGV representa muito na nossa história. Mas explica um pouquinho o que é essa diretoria que você cuida. Essa diretoria que a gente chama de FGV Company, ela na verdade faz programas de formação customizados, tanto para o setor privado como para o setor público. Então, as nossas escolas, né, fazem os cursos de formação que são abertos ao público em geral. A missão do FGV Company é chegar nos órgãos públicos, né, nas instituições ou nas empresas, entender qual é a necessidade específica de qualificação, né, de formação, e desenhar programas na medida dessa necessidade. Esse é o nosso... Mas aí tanto no privado quanto no público? Tanto no setor privado como no setor público. Mas, comentando um pouco, né, essa questão histórica, né, essa casa foi criada originalmente para pensar a administração pública, né? Então, a primeira escola de administração pública da América Latina foi aqui no Rio de Janeiro, é a EBAP, fundada em 1952. Só lembrando que essa época a capital do Brasil ainda era aqui no Rio de Janeiro. Então, a atuação no setor privado começa a vir logo em seguida, né? Dentro do processo também da modernização da economia brasileira, né? Todo o processo de industrialização que acontece no pós-guerra. Então, por exemplo, em 52 é criada a EBAP, né? A Escola Brasileira de Administração Pública, e em 1954, 2 anos depois, é criada em São Paulo a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, né? E aí... Ou seja, ela já começa nesses dois mundos já, né? Exatamente, mas com uma pequena defasagem, né, de tempo, né? Uma vez que a própria história da fundação
né, a origem da fundação está vinculada à administração pública e à economia nacional, né? Então, quando a gente traz para os dias atuais e para o Incompany, essa história se reflete. Então, hoje, metade da nossa receita vem de clientes do setor público e metade da receita vem de projetos e clientes no setor privado, né? Então, é um pouco essa a nossa atuação atual. Eu não sei se pode falar um pouquinho da tua história acadêmica, mas quando a gente passa pela formação universitária, outro dia eu estava preenchendo um formulário e vi o quanto a gente às vezes não percebe o tamanho do privilégio que é você concluir um doutorado, né? Ele vem lá, formação aí, fundamental, médio, tal, superior, superior completo, superior incompleta, mestrado, especialização, doutorado, aí não tinha nada depois, né? E eu dizia, mas não ter nada não significa que acabou minha formação. Sim. E eu acho que isso que o Incompany representa para a gente como essa referência. Quer dizer, eu como uma pessoa que tive o privilégio de cursar integralmente todos os níveis de formação escolares, né? De formação titularidade, de títulos de formação escolar, eu ainda preciso aprender muito, né? E aí como é que você depois junta todas as pessoas para resolver os problemas reais da vida? Exatamente. Não me interessa se você é doutor, se é especialista, se você só tem graduação. Interessa que o problema tem que ser resolvido. E acho que é mais ou menos esse o foco de vocês quando você fala em... Sem dúvida, sem dúvida. É aquele processo de aprendizado da vida inteira, que sempre foi importante historicamente, né, Samuel? Mas no tempo presente, no tempo futuro, vai ser mais importante ainda, por dois fatores, né? Primeiro, essa questão do envelhecimento da população, né? Então, felizmente, né, com os avanços da economia, da ciência, as pessoas estão vivendo mais e estão chegando na sua maturidade em melhores condições de saúde. Sim. Então, aquela nossa visão sobre carreira, seja no setor privado, seja no setor público, que era um horizonte de 30 anos, 35 anos, né? A gente começava a vida do trabalho, né? Assim, logo saída da adolescência, estava se aposentando com 55, 60. Essa visão hoje se ampliou. Assim, as pessoas chegam aos 50, aos 60 anos com uma vitalidade e uma capacidade de contribuição para a sociedade ainda muito grande, desde que continuem aprendendo e absorvendo novas tecnologias, novas soluções, assim por diante. Então, essa questão do aprendizado ao longo da vida toda se torna um elemento fundamental para a sociedade brasileira, uma vez que essa é a nossa realidade. A gente vai viver mais, as pessoas vão querer trabalhar mais, às vezes não na mesma carreira, às vezes numa carreira nova, né? Eu vou dar um exemplo na gestão pública. Normalmente, você veio da PwC. Isso. Então, assim, normalmente, quando chega no estágio de maturidade, você está com vitalidade e tem uma boa entrega onde você passou, as pessoas te convidam para novas missões, né? Exatamente. E nessa hora é que não interessa o nível de formação que você tem. Nessa hora você diz assim, poxa, tem algo novo aqui que eu vou ter que aprender. Exatamente. E esses projetos eu acho que surgem aí, né? Exatamente. Então, Samuel, eu sou um exemplo disso que você está falando. Eu trabalhava no setor privado, era executivo e mantinha a minha carreira acadêmica em paralelo. Quando eu completei 50 anos, eu tinha um grande sonho, que era... Eu fui aluno aqui da Fundação Getúlio Vargas, fiz mestrado aqui, mas eu não prossegui para o doutorado porque eu fui fazer a carreira como executivo. E eu tinha o sonho de voltar para fazer o doutorado, né? Aí, com 50 anos, eu tomei a decisão... O meu planejamento agora é começar o doutorado. Começar o doutorado. Só o doutorado são 4 anos. 4 anos. Então, eu comecei a fazer um doutorado com 50 anos. Né? Sim.
e fora da idade tradicional, as pessoas De quem continua direto, né? de quem continua direto. E planejei uma nova carreira. Assim, encerrei meu ciclo como sócio da PwC e passei a me dedicar exclusivamente à fundação. Mas foi só depois do doutorado? Foi durante o doutorado que fiz a migração. Encerrei o ciclo na PwC e passei a me dedicar 100% do tempo à educação. E esse é o meu plano, essa é a minha nova carreira, a minha segunda carreira na minha amplitude de vida. Então, isso está se tornando cada vez mais comum. Yeah. Eu tenho um caso aqui que a gente está envolvido bastante interessante com o governo do Acre, justamente pegando esse tema. A gente está fazendo um MBA para os oficiais da Polícia Militar que estão em vias de se aposentarem. Então, veja que interessante. Um oficial da Polícia Militar se aposenta no auge da sua capacidade ainda jovem, de trabalho relativamente maduro, mas ele está em plena atividade. E a ideia do Estado foi justamente pavimentar uma transição de carreira onde esse indivíduo continuasse no Estado e gerando riqueza para o Estado. Então, fizemos uma parceria com o SEBRAE e nós estamos fazendo um MBA para preparar esses profissionais para o empreendedorismo, para que eles continuem numa nova carreira, né, dando uma contribuição. Aqui, João, para a gente ter uma noção do tamanho do teu trabalho na FGV Company, me dá mais ou menos uma noção de atuação do Brasil, de áreas que vocês costumam formar e capacitar pessoas. Perfeito. Então, assim, no setor público, o nosso principal enfoque é em programas de formação de gestores, né? Seja programas de curta e média duração, né? Focalizado em competências específicas, como a gente está falando aqui, tecnologia, gestão de projetos, né? Orçamento público, enfim, cursos focalizados em competências específicas, ou programas de MBA, tá? Então, os programas de MBA, né, que dão uma formação mais ampla do É como se fosse gestor. Um curso de aperfeiçoamento e um curso de pós-graduação. Exatamente. Esse é o nosso principal foco de atuação. Mas quantos alunos vocês acham que tem hoje? Quantas pessoas em formação vocês acham? Perfeito. Assim, por ano, em 2024, a gente teve cerca de 13 mil alunos em programas dessa natureza, divididos aí entre MBAs e programas de curta duração. Esse ano, se tudo der certo, a gente espera terminar com 15 mil alunos atendidos em cerca de 300 clientes, né? São mais ou menos metade do setor público, metade do setor privado. Claro que o número de clientes no setor público é um pouco menor do que no setor privado, porque pelo contingente, né? Como o setor público é grande... Servidores, quando ele vai capacitar, são turmas grandes. Exatamente. Então, às vezes, um estado ou um município contrata várias turmas, né? Então, em termos são 300 e tantos clientes, mas talvez do setor público a gente está falando de 1/3 desse número e 2/3 são do setor privado. Mas em termos de volume de alunos, é 50-50. Olha, a gente está iniciando agora uma parceria que eu acredito que vai ajudar nós dois. Eu, como presidente do CONSAD, tenho um desafio que é aproveitar os nossos encontros e nossos grupos de trabalho, que são formados por representantes de todos os estados, das administrações estaduais, né? Então, a gente reúne 3 vezes ao ano, 2 vezes para preparação, que a gente chama de CONSAD Express, então, que é esse caso aqui que você está recebendo na FGV. A gente discute, os grupos de trabalho planejam, um congresso em agosto de apresentação de artigos científicos, premiações de boas práticas,
Então isso a gente faz anualmente, pelo menos 3 encontros oficiais desses grupos de representantes das áreas técnicas dos estados. Mas o que como missão me foi passado, né, pelos colegas conselheiros? Nós precisamos transformar isso numa cultura de perpetuação do conhecimento técnico e de melhoria contínua. Então, a modernização do Estado passa pelo trabalho dessas pessoas. E essas pessoas, elas estão ali naquele contexto, naquele mandato, naquele grupo político de um mandato, responsáveis por aquelas funções públicas. Mas depois, pela alternância do poder na democracia, esses grupos mudam e a memória técnica, né, todas essas soluções que foram compartilhadas naquele período de 4 anos, a gente não está conseguindo entregar para as gestões futuras. E aí a gente fez a primeira experiência em 2022, que foi preparar um manual de transição de gestões estaduais. Tá. A gente pegou os grupos de trabalho e fizemos uma primeira versão. Nós estamos com o compromisso de preparar esse agora em 2026 para os gestores de 2027. E os GTs vão compras públicas, patrimônio, gestão de pessoas, parcerias e concessões, ciência de dados, transformação digital. Os GTs estão bem organizados, os temas são realmente os temas principais das secretarias de gestão, mas a gente precisa capacitar esse grupo que está hoje aqui para preparar um manual mais robusto de transição lá na frente, para ser justamente essa ponte entre gestões e a gente estabilizar esse processo político de transição de poder sem interromper o crescimento intelectual das nossas equipes. Né? E aí você nos ofereceu um produto que a gente está implantando nos GTs. Você estava me explicando que é o Action com Action. A gente chama de FGV Action. FGV Action. Desculpa o título em inglês. Mas é uma ideia muito simples. O grupo já me deu um feedback muito positivo do primeiro encontro, da primeira oficina. Eu queria que você explicasse um pouquinho, deixasse registrado aí como é que é esse programa. Bom, deixa eu começar explicando o porquê do nome em inglês. Na verdade, existe uma tradição, né, de pesquisa na área educacional sobre aprendizagem em ação, né, ou em inglês, Action Learning. Daí o nome em inglês para a gente conectar com os grupos de pesquisa lá. E com os grupos de pesquisa internacionais. Né? Então, desde os anos 50, quando se fala de aprendizagem profissional, né, desenvolvimento profissional, se identificou o poder dessa abordagem do pessoal aprender botando a mão na massa, né? Aprender na prática. Até porque eles já estão botando a mão na massa. Exatamente. Então, essa metodologia, essa abordagem, é exatamente isso. As pessoas aprendem enquanto estão fazendo, por isso que é o aprendizado em ação. E a gente mistura nessa abordagem momentos como ontem, né, como o grupo viveu ontem, que você traz palestras, você traz informação, você traz um conhecimento novo, aí eles vão se apropriar daquele conhecimento e vão colocar na prática. E durante a prática, eles contam com mentorias de profissionais da fundação, orientando o caminho, revisando o material que está sendo gerado. Mas o produto do processo é gerado pelo próprio grupo, né? Então, isso pode ser aplicado a esse problema que o Consage nos trouxe, né, que são os objetos dos grupos de trabalho. Então, a metodologia se encaixa, mas ela pode ser aplicada a qualquer problema. A ideia é que eles reproduzam esse projeto, a gente está aplicando aqui, os teus instrutores, professores, aos coordenadores dos grupos de trabalho. Exatamente. E a ideia é que essa metodologia ela seja incorporada aos próprios grupos de trabalho, para que, num determinado ponto, seja incorporada à própria gestão estadual. Né? E eu acho que essa é a beleza desse método. A metodologia, né, ela faz essa diferença. Ao invés de dar o peixe, a pessoa aprende a pescar durante o processo. Isso. E você só aprende a pescar quando você tem alguém também do teu lado te ajudando, te orientando, pescando junto. Com alguma experiência a mais para poder não deixar você... Exatamente, para não deixar você... se perder no caminho. Se perder no caminho. Então, essa é a abordagem. Então, uma ideia bastante simples, como eu falei,
que tem sido utilizada no processo educacional desde os anos 50. Então, nós vamos beber nessa fonte para trazer isso como um instrumento, um ferramental que acaba sendo muito útil na administração pública pela sua possibilidade de replicar, como você estava mencionando. Um determinado grupo aprende a metodologia, começa a aplicar nos seus problemas, aí termina esse projeto, surge um novo problema, eu vou resolver o problema usando a mesma metodologia, a mesma abordagem. Então, é algo que a gente tem investido bastante junto com os nossos clientes. E eu sinto, né, que tem funcionado muito melhor do que você só pagar, no caso do gestor, vou pagar uma especialização para minha equipe. Porque está distante, a história do só ensinar a pescar, que a gente está falando. Ainda não é suficiente, né? Sim, mas aí veja, talvez uma coisa bacana que a gente está conseguindo fazer é conciliar as duas coisas, né? Por exemplo, hoje a gente está com um programa voltado para os entes subnacionais, com financiamento da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil, para justamente estimular projetos de parceria público-privada, projetos de PPP. Então, a gente está conseguindo fazer 4 turmas por ano de um MBA de PPPs, onde a gente faz um concurso nacional. Vocês devem ter participado, as equipes lá devem ter participado, provavelmente. Então, foi um edital público. As prefeituras e estados agraciados de capacitação, não é? De MBA. Não, a gente deve ter lá, acho que 3 ou 4 pessoas nossas do Piauí fazendo MBA. Perfeito. Esse MBA aí que foi financiado. Que foi financiado pelo Banco do Brasil e pela Secretaria do Tesouro Nacional. E o que é bacana nesse projeto? É um MBA, então é um programa de formação de 1 ano e pouco, mas dentro do MBA a gente usa essa metodologia. Eles vão desenvolver um projeto ao longo do curso. Então, eu lembro que da nossa equipe lá, eles levaram projetos que estavam em estruturação. Exatamente. E aproveitaram o curso para poder acelerar o desenvolvimento. Exatamente. Então vocês vão experimentar essa metodologia na prática. Aqui, João, a FGV ela costuma disponibilizar muito conteúdo online, né? Para quem está assistindo a gente aqui no YouTube. Normalmente a pessoa abre várias abas e eu acho que é legal a gente sempre deixar orientações assim, gente, procura por aqui, pesquisa essas expressões, esses termos, e até pessoas de referência, pesquisadores de referência, você pode deixar essa dica. Legal. Não, eu vou dar uma dica que eu acho que é bastante útil para o público de uma maneira geral. A gente foi signatário, foi um dos primeiros signatários de um consórcio mundial de universidades de primeira linha para disponibilizar conteúdo gratuito na internet. Então, hoje, se vocês buscarem lá no Google, né, cursos gratuitos FGV, vocês vão ter acesso a um site com mais de 200 cursos online, totalmente gratuitos, nas áreas de atuação da Fundação, desde tecnologia, análise de dados, economia, gestão pública, direito. Assim, são cursos de curta duração, auto-instruídos, né? A pessoa mesmo faz lá, e ao concluir o curso, ela inclusive emite uma declaração de conclusão do curso, se ela faz lá o teste. Tem aqueles recursos de avaliação, exatamente, né? Já automatizado, assim, né? Esse programa existe há mais de 10 anos, a gente já formou 15 milhões de brasileiros nesse programa. Emitiu 15 milhões de declarações de conclusão. Exatamente. Né? Então, é um gigante projeto. É um projeto que a gente desenvolve aqui com muito carinho para promover a democratização do acesso à formação, ao conhecimento. Fora isso, nos sites da FGV, você tem uma infinidade de podcasts, blogs e produção científica que é disponibilizada como bem público, né? Como eu falei, a energia que nos move aqui na Fundação é o desenvolvimento do país. Essa casa foi criada para servir
o país para ser parceiro do país no desenvolvimento econômico e social, e a Fundação é um patrimônio da sociedade brasileira. É uma instituição sem fins de lucro, totalmente autossustentável, e é para isso que a gente trabalha aqui todos os dias. João, eu costumo terminar o programa dando um presente do Piauí, e eu já soube aqui, pessoal, que o João só não conhece um único estado do Piauí, mas ele hoje vai conhecer. O convite vai ser bem especial, tenho certeza que ele não passa em 2025 sem ir ao Piauí. Compromisso de 2025. Compromisso de 2025. Aqui, João, deixa eu contar um pouquinho da história do nosso território lá. Nós temos um parque nacional, chama Parque Nacional Serra da Capivara. E inclusive, vamos dizer, a pessoa que descobriu o valor cultural, o valor deste parque, a arqueóloga Niede Quidon, faleceu há poucos dias. Recentemente. Né? E o que ela descobriu? Descobriu vestígios de um homem original americano que desconstruiu várias teorias da presença do homem nas Américas. Uhum. E a gente chama isso lá de berço americano. E muitas vezes as pessoas veem essas pinturas, são pinturas rupestres. Lá ela descobriu ossadas, descobriu instrumentos de trabalho. Mas o que mais encanta é a documentação por imagem da presença desse homem. Então, esses desenhos aqui são pinturas rupestres que ficam em paredões enormes lá, que pelos registros e pela documentação científica, datam de 12 mil anos, um pouquinho mais, 12 a 14 mil anos atrás. E a gente se dando para escrever livro, imprimir livro de papel, daqui a pouco o papel molha e apaga tudo, né? O HD queima. Então aqui a gente valoriza hoje muito esse patrimônio que foi resgatado pela arqueologia, pela ciência. E eu te trago aqui tem um kitzinho que tem uma porcelana, uma louça, né? Que a gente faz lá, com reproduções dessas gravuras. E a brincadeira aqui do quadro é que você tem o direito de dar um nome para esse, vai ficar registrado. Esse aí, por exemplo, esse aí que é o mais famoso, eu não vou nem te dar a chance, eu vou te mostrar outro aqui. Esse aí que é o mais famoso, já recebeu o nome aqui do Papo de Quinto de um conselheiro. E é o pai dando conselho para um filho. Mas aí, só para você ter o nível da inspiração, né? Aqui é o que você vai ter que batizar. Ó. Vou mostrar aqui para a câmera ali, tu consegue dar um close nesse aqui? Aí o João vai queimar aqui a inteligência dele agora para inventar o nome aqui para esse desenho aqui. Aí, ó. Ele remete para mim à imagem da oração, do sagrado, da observação do sagrado. O sagrado. Olha, rapaz, a gente já tá evoluindo, viu, nesse negócio, que o João conseguiu ver o sagrado aqui. Que maravilha, que legal. Verdade. Tem até, enfim, uma imagem de cruz na mão de uma pessoa. Mas é muito, muito especial para a gente, João, você ter dado esse nome aí para essa pintura, que é uma arte, é uma comunicação, é uma documentação da presença do homem, né? Que transmite gerações e gerações de valores, né? Desse território que é o nosso lar, né? Obrigado, João, pela presença. Eu que agradeço. Eu vou mais uma vez dizer que é uma honra estar aqui na FGV como presidente do CONSAD nessa fase da minha vida profissional. E aí, gente, ninguém ganhou isso nos programas, viu? Só o João, porque o negócio é o compromisso. Um Opala, João. Pô, maravilha. Um brochezinho como esse aqui, que tem um mapa do Piauí e que carrega uma pedra preciosa da geologia brasileira, piauiense, que é o nosso mapinha do Piauí feito com prata e opala aí. E quando você chega lá, que você desembarcar, que tiver com isso aí o pessoal lhe recebe. Maravilha. Lista de tapete, viu? Fica aqui o compromisso que só falta o Piauí para visitar todos os estados da federação e desse ano não passa. Valeu, João. Obrigadão mais uma vez. Valeu, pessoal. Olha só, mais um Papo de Quinta, muito especial aqui na sede da FGV no Rio de Janeiro, para você acompanhar os desafios da gestão pública, o que a gente tem feito. Naturalmente, eu, no meu dia a dia, mas especialmente essas grandes referências
nacionais que ajudam a gente a construir um Brasil melhor.